Fala galera, eu sou o Max do canal Pokémoníaco e hoje eu vou trazer a análise dos dois últimos decks lançados pela Copag aqui no Brasil. O deck Olho Elétrico e o deck Retalhador de Ondas. Bora dar uma olhada? Galera, esse aqui é o deck Olho Elétrico. Para quem quiser dar uma olhada aqui na lista completa, é só dar uma verificada aqui. Só que agora vamos aqui fazer uma pequena análise nas melhores cartas do deck. Primeiramente os trainers, galera. Uma coisa interessante para você que está decidindo qual dos dois decks comprar é que os trainers de ambos os decks são exatamente iguais. Ou seja, se for para você decidir pelos trainers não vai dar certo, porque eles são exatamente iguais. Se você quer os decks só pelos trainers, tanto faz. Você pode pegar qualquer um que eles vão vir com os mesmos trainers. E agora a gente já vai analisar os trainers desse deck e a análise já vai servir para ambos, galera. Nós temos uma grande bola, um elixir máximo, duas poções, duas cartas do professor, uma Mist Determination, uma Shauna, dois Tiernos, um Wally e um Fighting Fury Belt. As melhores cartas, galera, sem dúvida a Mist Determination, que foi lançada nessa coleção. É um supporter que eu descarto uma carta da minha mão e eu olho as 8 cartas do topo do meu deck, escolho uma, coloco na minha mão e embaralho as restantes no deck novamente. Nós temos também o Max Elixir, ou Elixir Máximo, que também é uma carta muito boa. Ele vai rodar em muitos decks do formato, galera. Podem apostar nele, que vale a pena comprar o deck por causa dessa carta também, viu, galera? Eu olho as 6 cartas do topo do meu deck. Se tiver uma energia básica, eu posso colocar em um Pokémon básico meu que esteja no banco. É uma aceleração de energia muito boa, item. Dependendo do deck, cara, ela é essencial. E temos também a estrela de ambos os decks, a carta mais cara dos decks, que é a Fighting Fury Belt. O Pokémon que estiver equipado com esta carta, que é uma carta de ferramenta, vai receber mais 10 de ataque e mais 40 de HP. Só que se o Pokémon não for um Pokémon básico, não vai ter nenhum efeito, galera. Ele vai poder ser equipado com a carta, mas não vai ter efeito. Ou seja, essas são as 3 melhores cartas da coleção. As outras cartas todas são reprints, vocês já devem estar acostumados com elas de outros decks temáticos também. E vamos dar uma olhada nas energias. Nesse deck nós temos 9 energias elétricas e 9 psíquicas. No outro deck a gente também tem a mesma base de energia. Temos 9 de água e 9 de grama. Ou seja, as energias também não vão influenciar muito na escolha do deck. Voltando aqui para os trainers rapidamente, galera. Eu fiz uma pesquisa no site da Mestre Pokémon. Eu poderia ter feito em qualquer site, mas eu escolhi da Mestre Pokémon só para termos uma base, porque lá a gente tinha todas as cartas. E eu pesquisei o preço de todas as cartas, como se eu fosse comprar esses mesmos decks temáticos, só que como cartas avulsas. E o resultado, galera, vocês nem imaginam. Só para vocês terem noção, o Fighting Fury Belt tá R$19,95 e o Max Elixir tá R$11,95. Ou seja, só com essas duas cartas, que são as melhores cartas, tudo bem, mas só com essas duas você praticamente já paga o deck inteiro. Isso é muito bom, galera.
Por isso que é interessante comprar decks temáticos, principalmente pelo preço. E principalmente se você está começando, não tem energia, compensa bastante, tanto pelos trainers como pelas cartas, que às vezes vem algumas cartas boas, e principalmente pelas energias, galera. Porque não importa o deck, pode ser deck de campeão mundial, não importa, vai ter que ter energia. É claro que existem algumas exceções, né, de decks sem energia, mas na grande maioria você vai precisar delas para montar o seu deck. Vamos agora examinar os Pokémon. Eu vou examinar aqui só os principais mesmo, porque o resto tá no deck realmente só para completar, viu, galera? Nós temos a carta que estampa o deck, né, que até é holográfica, é o Luxray. Ele não é muito bom assim. O ataque dele, com duas energias comuns, ele bate 50, e com duas elétricas e uma comum, ele bate 100. E durante o próximo turno do meu oponente, qualquer dano por ataques causado ao Pokémon defensor é reduzido em 20. É interessante, mas não é muito bom. Nós temos também o Luxray Break, que foi lançado nessa coleção, galera. Mas ele também não é grande coisa, não vale nem a pena ser comentado aqui, galera. Não tem nenhum deck competitivo de Luxray Break que eu tenha visto até agora. Nós temos também o Hypno, que o Hypno sim, ele é usado no competitivo no deck de Darkrai, por causa da habilidade dele. O Hypno consegue deixar os dois Pokémons ativos dormindo, e o Darkrai ele bate 80 de dano, e se o Pokémon do oponente estiver dormindo, ele bate mais 80. E também a gente tem o combinho do Hypno com o estádio, né, que lançou também nessa coleção, o All Night Party, que se o Pokémon ativo estiver dormindo, eu posso curar a condição especial dele e ainda eu curo mais 30 de HP. Ou seja, o Hypno por si só, sem o Darkrai, já faz o combinho com o estádio, né? Só que com o Darkrai que ele realmente joga. No deck nós temos também um Meowstic. Eu também nunca vi ele em nenhum deck competitivo, mas eu acho essa habilidade bem interessante. Com apenas uma energia incolor, se você tiver com o estágio do Dimension Valley, né, do Vale Dimensional, custa nenhuma energia, né, este ataque. E eu posso colocar duas energias da minha mão em um Pokémon do meu banco. Detalhe que não estou falando de energia básica, ou seja, eu posso colocar duas Double ou duas energias dragão, duas energias especial de luta no meu Pokémon do banco. Isso é bem legal, galera. Eu posso conseguir energizar um Pokémon que talvez demorasse 3 ou 4 turnos em um turno só. Por exemplo, um Lugia ou um Yveltal. Eu coloco duas Double no Lugia, cara. No outro turno eu coloco mais uma, ele tá incrível de batendo muito. E é interessante também realmente, porque eu não gasto nenhuma energia para atacar se eu tiver com o estádio de Dimension Valley. Senão seria um pouquinho pior. E também que eu considero a melhor carta do deck, sem dúvida nenhuma, a Zebrinha, Zebstrika. Essa carta é top, galera. Tanto o ataque quanto a habilidade. Em deck elétrico, se você pegar aquele deck Faísca Ardente que lançou na coleção Turbo Revolução e quiser dar uma incrementada nele com essa Zebrinha, acho que vale, hein? Acho que fica show. Vamos lá, a habilidade da Zebstrika.
Todo dano de ataque de um Pokémon elétrico não é afetado por efeitos dos Pokémons ativos do oponente. Ou seja, vamos supor que eu tô com o Jolteon X, Pokémon elétrico. Ele vai bater num Regiais, só que o Regiais já tinha batido antes, com um ataque que X não pode atacar. Ou seja, não vai valer o efeito, eu vou poder atacar tranquilamente. Vamos supor que o cara tá com um Aegislash e eu tô com uma energia especial no meu Pokémon. Se meu Pokémon for elétrico, posso atacar de boa, os efeitos não vão valer. Vamos supor que o cara tá com Piroar, eu tô com qualquer Pokémon elétrico, um Jolteon X mesmo pode ser. Também vou poder atacar tranquilamente. Vamos supor que o cara tá com algum Pokémon que reduz o meu dano. Eu tô com Raichu, posso atacar de boa. Ou eu posso atacar até mesmo com a Zebra, tranquilamente, porque ela é elétrica, os efeitos não vão funcionar nela também. E o ataque dela é muito bom, principalmente contra as melhores cartas atuais, galera. Porque o que faz o ataque? Com apenas uma double, ou seja, você pode energizar em um turno, ela bate 50, e se o Pokémon do seu oponente tiver resistência à luta, ela bate mais 60, ou seja, 110. Só que um detalhe, quais são os Pokémons que têm resistência à luta? Geralmente, quase todas as cartas, pelo menos que eu conheço, imagino que todas, de Standard, as que têm resistência à luta são os Pokémons voadores. E detalhe também, todos os Pokémons voadores, que são os que têm resistência à luta, também têm fraqueza elétrica. Ou seja, além dela bater 110 pelo Pokémon ter resistência a lutador, ela ainda vai dobrar por causa da fraqueza do Pokémon. Ou seja, ela vai bater 220. Vai matar Yveltal, vai matar Lugia, vai matar a maioria dos Pokémons voadores aí, que tem resistência à luta e fraqueza elétrica. Muito legal, só dá um prize. Eu achei essa Zebstrika bem interessante mesmo. E agora vamos analisar o outro deck. Este outro deck é o Retalhador de Ondas. Ele é um deck grama e água. Para quem quiser dar uma olhadinha aqui, antes de eu abrir as cartas separadas. Os trainers são exatamente iguais, ou seja, eu não vou comentar eles novamente, porque eu já comentei no último deck. As energias são também a mesma proporção, 9 de grama e 9 de água, a mesma quantidade. E vamos dar uma olhada nos Pokémons. Temos duas Chicoritas, duas Bayleefs, que elas evoluem para Meganium. Meganium é mais ou menos interessante. Nós temos o Kricketot, que em deck de grama é uma carta muito legal, que com apenas uma energia de grama, eu posso procurar por 3 cartas de Pokémon de grama no meu deck e colocar na minha mão. Só que como esse deck aqui não é de grama, galera, ele não vai ter o potencial dele como deck temático. Porque a maioria das outras cartas de grama são bem ruinzinhas, como vocês podem ver. A evolução dele é mais ou menos também, é legalzinho, que ele causa 40 de dano com uma energia de grama e com uma energia incolor. Durante o meu próximo ataque, qualquer Pokémon que eu atacar vai causar 60 de dano a mais. Interessante, mas a grama não é o foco desse deck. O foco desse deck mesmo é água, que tem os Pokémons bons de verdade. O astro do deck, que vem na capa, né, é o Greninja. O Greninja é bem legal, galera. O primeiro ataque, com uma energia incolor, eu tiro 40 de dano
e, o Pokémon do oponente, e nenhum Pokémon do oponente pode usar a habilidade. Como se fosse um Rex Maniac. Anula Shaymin, anula Bats, anula tudo. Tudo que for habilidade, o Pokémon não vai poder usar. Isso aqui é muito bom, pode ser decisivo na sua vitória, esse ataque, galera. E também com apenas uma energia de água, vocês estão percebendo que é um custo bem reduzido, eu causo 60 de dano. E se eu retornar uma energia de água dele para minha mão, eu vou causar mais 20. Ou seja, 80 com apenas uma energia de água. Bem legal. O ataque desse Frogadier é interessante também. Não é muito interessante nesse deck básico, mas com o deck de Greninja, que se você for montar, é bem legal. Porque com apenas uma energia de água, eu posso pegar outros 3 Frogadiers do meu deck e colocar diretamente no campo. Não vou precisar nem ter os Froaks, né? É como se eu já colocasse eles evoluídos direto. É bem interessante. Uma coisa que talvez seja interessante para vocês é comprar 2 decks desse de água e montar um deck full água, colocando 4, 4, 4, 4 Froaks, 4 Frogadier e 4 Greninja. Aí a habilidade vai funcionar muito melhor e vocês não vão ter os Pokémons e as energias de grama para atrapalhar. A gente também tem um Golduck, que ele é bem interessante, principalmente por causa do Golduck Break. A habilidade do Golduck Break, você consegue mover qualquer energia básica entre os seus Pokémons, quantas vezes você quiser por turno. É muito, muito apelão, muito, muito bom. E o Greninja tá no competitivo atual hoje, justamente por causa do Greninja Break também. O Greninja Break, se ele for o seu Pokémon ativo, eu posso descartar uma energia de água da minha mão e causar 60 de dano a um Pokémon do oponente. É muito, muito, muito bom. Ou seja, eu recomendo de coração vocês comprarem 2 desse deck de água, montar deck de Greninja com Golduck, com Slowking, e vai ser o melhor que vocês vão conseguir com esses decks temáticos. Ou então fazer um deck elétrico de Turbo Revolução e colocar a Zebrinha para jogar junto, mas esse Greninja aqui promete. Se vocês conseguirem colocar 1 ou 2 Greninjas Break para melhorar ele mais ainda, perfeito. Só que o Greninja Break atualmente está um pouquinho caro ainda. Imagino que vai baixar o preço logo mais. E nós temos também, que eu já acabei de comentar, um Slowking. A habilidade desse Slowking é muito boa, que uma vez por turno eu posso jogar uma moeda. Se eu tirar cara, eu posso mover uma energia do Pokémon ativo do meu oponente para qualquer Pokémon do banco que eu quiser dele. Vamos supor que o cara tá com uma energia especial de lutador. Eu movo a energia especial de lutador para um Pokémon de água dele lá, um Octillery, por exemplo. Ele vai perder energia. Ou vamos supor que ele tá com um Shaymin lá no banco, que ele baixou para não fazer nada mesmo. Ou até mesmo um Upa, quem sabe. Eu vou colocando energia neles. Todas as energias nele que ele vai perder potência de energização. O Slowking está sendo muito usado em decks de controle, onde eu fico destruindo as energias do oponente. O Slowking é uma ferramenta a mais que eu posso usar para estar destruindo as energias do oponente. E esse é o deck, galera. Agora eu vou falar um pouquinho dos preços que eu pesquisei. Dentre os Pokémons, os mais caros estão a Zebstrika, que está R$ 4,95, o Hypno R$ 4,95, o Slowking R$ 4,95 e o Golduck, que está R$ 4,95.
As outras cartas variam mais ou menos o mesmo preço. E uma coisa também que eu pesquisei que fez uma diferença no valor total do deck foi as energias. Porque justamente as energias desse deck de água estavam mais caras no site. Eu não sei porquê, não faço a menor ideia, mas estavam. E como eu fiz a pesquisa baseada no site da Mestre Pokémon, vou pegar todos os valores de lá, inclusive as energias. Embora se você for comprar em algum outro lugar, imagino que as energias devam ser em volta do mesmo preço. As energias de água estavam R$ 1,95 cada, as de gramas R$ 1,45 cada, e as psíquicas e as elétricas estavam 95 centavos cada. E somando todos os valores, eu cheguei nos seguintes resultados. O deck Olho Elétrico deu um resultado de R$ 126. No site da Copag ele está R$ 35, mas você consegue achar ele mais barato, com certeza. Por R$ 30 você acha fácil. Se você procurar bem, pode ser que você encontre até uns R$ 25. Se você for comprar as cartas avulsas, com o dinheiro das cartas avulsas, você consegue comprar quase 4 decks, galera. Compensa demais. E o deck Retalhador de Ondas deu um valor de R$ 145,50. Foi mais por causa das energias mesmo, que estavam um valor mais caro. Só que os Pokémons também deu um pouco de diferença, por causa que o Greninja, por exemplo, é melhor do que o Luxray, e algumas cartas aqui no deck de água realmente são melhores. Ou seja, se a gente for comparar os valores, o deck Retalhador de Ondas compensa mais. Ele está saindo R$19,50 mais caro que o outro. Então, galera, a recomendação que eu dou para vocês mesmo, se vocês estão tentando montar um deck bom com esses decks temáticos, é comprar 2 desse deck Retalhador de Ondas e montarem apenas um deck de água, que vai compensar bastante, com 4 Greninja, porque o Greninja é muito bom. E futuramente você vai melhorando o deck colocando Greninja Break. Mas essa é realmente minha recomendação. Na última coleção da Turbo Revolução, você ainda tinha os decks meio equilibrados. Porque no deck do Noivern, a gente tinha o Noivern e o Zoroark, que jogavam bastante. Já nessa coleção não. Realmente o deck Retalhador de Ondas está bem superior. A única carta melhor mesmo do outro deck é realmente a Zebstrike, mas ela sozinha não vai te ajudar em nada na montagem de um deck. Já aqui nós temos o Greninja, o Slowking, o Golduck, que podem sim te ajudar bastante para montar um deck de água, completamente de água. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês quiserem deixar um comentário aí embaixo, se inscrever no canal, deixar um like, eu agradeço pra caramba. É isso aí, galera. É nóis.